Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maria José Pacheco França Pinheiro Machado, vulgo Zezé. Estou de volta para conversar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito e que eu acho muito importante. Nesta época de pandemia, em que as crianças estão todas em casa, a maioria não está indo para a escola ainda, eu gostaria de conversar com vocês como trabalhar com as crianças sobre os órgãos dos sentidos, brincando com as crianças sobre órgãos dos sentidos, tá bom? Então, o importante é que vocês saibam é o seguinte: alguns conceitos que eu vou usar neste vídeo pode parecer plágio, mas é que eu sempre, como professora há 45 anos na universidade, trabalhando com as alunas, eu sempre procurava passar alguns conceitos que estavam de tal forma introjetados dentro de mim que até parecia que é um plágio, mas são conceitos que foram introjetados e com isto eu gosto de passar alguns conceitos que são tão importantes, como, por exemplo, trabalhar com os órgãos dos sentidos. Um dos aspectos importantes brincando com as crianças dentro de casa, eu penso o seguinte: vamos trabalhar primeiro com os órgãos, trabalhando com os órgãos dos sentidos, vamos trabalhar primeiro com a audição. Brincando realmente, existem alguns frasquinhos transparentes, como por exemplo do Yakult, como esse que eu tenho aqui que é transparente. Vamos fazer pares desses frascos, pelo menos 6 frascos, tá? Em cada um deles nós vamos colocar alguns objetos, algumas coisinhas para poder mostrar para eles os sons diferentes ou sons iguais. Coloquem 12 pares de frascos, 12 frascos formam pares, e dentro de cada um deles vocês vão colocando, por exemplo, 2 frascos com arroz, 2 frascos com feijão, 2 frascos com sal, 2 frascos com preguinhos sem ponta, com rosquinhas de metal. E as crianças, se o frasco for transparente, cubram o frasco, tá? Com uma fita crepe, com alguma coisa, para que as crianças vão pegando cada um dos frascos e colocando no ouvido um frasco e vai procurar um que seja igualzinho àquele que ele está ouvindo. Eu pego então 12 frascos e formo pares de frascos, não é? Colocando dentro de cada um dos pares o mesmo objeto. Por exemplo, vou colocar no vidro no potinho transparente, vou colocar feijão em 2 deles, arroz em 2 deles, pedregulhos em 2 deles, preguinhos em 2 deles, até formar 6 pares. E com isto a criança vai pegar um dos frascos e colocar no ouvido. Eu digo para ela: coloque um desses potinhos no seu ouvido. A criança coloca, agora procure outro que seja igual o somzinho que você está ouvindo. Então a criança vai pegar qualquer um deles e vai colocando no ouvido. E vai com isto parear os sons. Isto vai fazer com que ela desenvolva um aspecto importante, que é o som mais forte, mais fraco, mais agudo, menos agudo, para que ela perceba realmente que existem diferentes sons que ela pode ouvir. Trabalhando a parte da audição, vamos passar agora para a parte da visão. Então vamos parear as cores. De que forma? Vamos recortar cores, por exemplo, pares de cores. Par de azul, vermelho, amarelo, e vamos embaralhar essas figuras para criança, essas cores, para as crianças irem colando em cartolina as cores iguais.
Então, ela vai fazer desenhos dentro da cartolina ou de um papel qualquer com as cores que ela vai parear. E vai ficar muito interessante porque ela, além de colocar as cores, né, os recortes com as cores numa cartolina ou em outro papel qualquer, ela pode, inclusive, com um lápis de cor ou com giz de cera, em volta daqueles recortes de papel de cores, colocar também, desenhar em cima alguma coisa com o giz de cera ou com um lápis de cor. Então agora nós vamos trabalhar o tato. Pegamos uma sacolinha que não seja transparente, uma sacola não transparente, de pano, e vamos colocar dentro vários objetos. Por exemplo, espuma, um pedacinho de espuma, um pedacinho de seda, uma bolinha de gude, um pedacinho de qualquer coisa dura, de uma madeirinha dura, se achar, por exemplo, uma pena, algum desses objetos dentro dessa sacolinha. Vamos sacudir a sacolinha e pedir para a criança: pegue para mim, por favor, um objeto bem macio. Pegue para mim algum objeto mais duro. Pegue um objeto que seja redondo. Pegue para mim um objeto que seja quadrado. E a criança vai retirando esses objetos de dentro do saquinho e percebendo que os diferentes objetos têm uma reação diferente na sua mão, porque realmente o tato vai sendo desenvolvido dessa forma. E com isto, realmente, o tato vai sendo desenvolvido e a criança vai perceber que existem objetos diferentes que têm uma forma, além de uma forma diferente, uma textura diferente. Tendo passado agora para vocês esses 3 órgãos dos sentidos, gostaria imensamente de, no próximo vídeo, ter vocês comigo, para que eu trabalhe outros conceitos, inclusive pode ser até sobre os outros órgãos dos sentidos. Gostaria muito que vocês me dessem sugestões e, se possível, pode dar um like e compartilhe esse vídeo, dando sugestões também, inclusive. Se gostarem, eu ficarei muito feliz de voltar para conversar com vocês.